turbe. Crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus.
avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Vou morar nesse lar terrenal e feliz. Vou morar nesse lar terrenal e feliz. Cantarei desse lindo país, belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza nem dor. Vou cantar nesse lar terrenal e feliz. Vou cantar nesse lar terrenal e feliz. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz e eternal, com Jesus para sempre hei de estar. Hei de estar nesse lar terrenal e feliz. Hei de estar nesse lar terrenal e feliz, nesse lar terrenal e feliz. Olá, um bom dia para vocês. Para mim é um prazer muito grande estar me dirigindo ao grupo dos irmãos de Amsterdã, também de Roterdã, e poder ter tido recentemente contato com o pastor Tiago. Nós nos formamos juntos na mesma turma de teologia e é um prazer imenso poder nessa manhã estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Que de fato ela possa trazer alento, paz, conforto e esperança para o nosso coração em tempos tão difíceis que nós temos vivido, estamos enfrentando. Que a palavra de Deus de fato ela possa transformar a nossa vida e nos dar esperança daquilo que ela traz para nós em termos de futuro e da certeza também da presença e do cuidado de Deus em nossa vida. E meu nome é Igor Bolichowski, eu sou o pastor da igreja de Moema, aqui em São Paulo, e eu mando um abraço da nossa querida igreja para vocês. E já fazendo uma propaganda aqui, pastor Tiago, na igreja a gente tem um projeto chamado Mínima, que significa pequeno discurso ou pequena mensagem, onde nós disponibilizamos para os irmãos da igreja mensagens diárias a respeito da palavra de Deus. Se você quiser receber no teu WhatsApp essas mensagens diárias de segunda a sexta-feira, você pode entrar no meu perfil do Instagram, @IgorBolichowski, e você vai lá no link que está na minha bio, vai ter um acesso para você entrar no grupo Moema Sem Fronteiras lá do WhatsApp, e você vai receber diariamente ali nesse grupo essas mensagens para você poder fazer o seu momento devocional e também compartilhar com seus amigos as mensagens que nós disponibilizamos ali a cada dia. Meus queridos, antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu gostaria de orar com você. Então, assim como você está, incline a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento, de apesar de distantes estarmos unidos num único propósito, que é o propósito de buscarmos ao Senhor, de nos alimentarmos do pão da vida que é a Tua Palavra. Que o Senhor de fato envie até nós o Teu Santo Espírito, que Ele abra nossa mente e nos dê compreensão a respeito daquilo que vamos meditar, e que através da atuação do Teu Santo Espírito possamos de fato sairmos daqui hoje diferentes da maneira como aqui chegamos. Fica conosco e abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Quem aí gosta de esperar?
Pastor Tiago, depois você me confidencia ali no WhatsApp se alguém aí gosta, porque até hoje eu não encontrei alguém que respondesse positivamente essa pergunta quando eu a faço por onde vou. Esperar parece que é algo contrário à nossa natureza. Parece que nós nem fomos feitos, programados para esperar, seja quanto tempo for. Mas a verdade é que a nossa vida ela nos desafia o tempo todo a esperarmos. Temos que esperar por muitas coisas. Fizeram recentemente uma pesquisa para saber quanto tempo as pessoas estavam dispostas a esperar até que elas digitassem o endereço no site que elas iam entrar, até que a página abrisse. E o tempo de tolerância dessas pessoas não era maior do que 3 segundos entre digitar o endereço da página e a página se carregar por completo. Qual é o seu tempo de tolerância para que isso aconteça? Nós somos desafiados a esperar o tempo todo. Eu não sei como é aí onde vocês estão, mas aqui em São Paulo tudo é para ontem. Ela é conhecida como uma cidade que não para, pessoal acelerado, ligado no 220. E de fato as coisas aqui precisam ser muito rápidas, porque senão você gera uma insatisfação muito grande nas pessoas. E nós somos desafiados a esperar. Aqui nós conhecemos essa cidade como uma cidade que quer tudo para ontem. E nós somos desafiados a esperar a página da internet carregar, o vídeo no YouTube carregar para a gente poder assistir. A gente manda uma mensagem para alguém no WhatsApp e aí nós esperamos que apareçam os 2 risquinhos para saber que a pessoa recebeu a mensagem. Mas depois que esses risquinhos ficam azuis, a gente já sabe que a pessoa leu a mensagem. E agora começa um longo período de angústia por aguardar a resposta dessa pessoa, e para alguns isso é de fato angustiante. Você tem que esperar o lanche, o seu almoço quando você pede num restaurante, esperar o resultado de um exame, esperar pelo trem, pelo metrô, pelo ônibus, esperar a água ferver para você cozer os seus alimentos e de repente uma tolerância um pouco maior para esperar a mulher se arrumar para vir para a igreja. Quanto tempo você está disposto a esperar por essas coisas? É muito ruim esperar, não é? Parece que é algo contrário à nossa natureza. Nós não gostamos de fazer isso. A verdade é que nós somos pouco tolerantes à espera. E C.S. Lewis ele disse certa vez que nós odiamos esperar, porque a espera é uma voz que grita dentro de nós dizendo: você não está no controle. Nós esperamos por aquilo que foge ao nosso controle. Nós não temos controle sobre a agenda do médico, por isso nós precisamos esperar. Nós esperamos por aquilo que foge ao nosso controle. Agora é muito ruim quando alguém deixa a gente esperando, não é? Qual é a impressão que você tem quando alguém deixa você esperando? A impressão é que talvez você não tenha tanta importância assim quanto outras coisas. Você já teve que deixar alguém esperando? Como foi essa sensação e qual mensagem você acabou transmitindo com isso? De fato, quando nós colocamos alguém em espera, a mensagem que a gente passa é que existem outras coisas importantes antes de atendermos essa pessoa. Não é fácil para nós esperarmos. E talvez você já tenha se magoado com alguém que deixou você esperando, com aquela resposta que você não recebeu no tempo que você gostaria. Mas eu gostaria de perguntar para você, e quando quem te deixa esperando é Deus? Deus já te deixou esperando alguma vez? Deus ele já deixou você em stand-by em algum momento da sua vida, no qual você esperava por uma resposta e essa resposta não veio? Deus pareceu estar atrasado em responder você. Quem sabe até mesmo pareceu estar desatento à sua oração, à sua petição. Deus já deixou você esperando alguma vez? Existe uma história na Bíblia na qual eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã, que fala a respeito desses momentos quando Deus coloca a gente em espera. Quando Deus não responde imediatamente às nossas orações e quando nós precisamos passar por esse duro e penoso tempo de esperar pela resposta de Deus. Se você tem aí a sua Bíblia, seja ela de papel ou digital, abra no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. Enquanto você abre aí, talvez Deus tenha deixado você esperando quando você pediu por aquele emprego e o emprego não veio. Talvez Deus te deixou esperando quando você pediu para se livrar das dívidas e os recursos não apareceram. Quando você orou por aquela cura para você mesmo ou para alguma pessoa próxima a você
e a cura não aconteceu, quando você orou, quem sabe, pela restauração do seu casamento e ela não veio no tempo que você imaginava que deveria ter acontecido. Talvez você que tem orado para que seu filho retorne para a igreja e Deus parece não responder essa oração. Talvez essa história na qual vamos meditar traga algumas respostas para mim e para você a respeito disso. Evangelho de João, capítulo 11, e se você já encontrou, você já viu que é a história da ressurreição de Lázaro. Alguns detalhes preciosos dessa história. Só para a gente contextualizar aqui, Lázaro, Maria e Marta eram 3 irmãos, muito amigos de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus queria estar um pouco mais à vontade, Jesus ia para a casa desses 3 irmãos. Eu gosto de pensar que a casa de Maria, Marta e Lázaro, para Jesus, era a casa na qual ele abria a geladeira, sabe? Não é na casa de qualquer pessoa que você faz isso. Precisa ter intimidade, precisa ter proximidade. Na casa de Lázaro, Maria e Marta, Jesus colocava o pé em cima do sofá. Ele se sentia à vontade ali. No momento desse relato, Jesus não está lá. Jesus está em outro lugar, curando as pessoas, desenvolvendo o seu ministério, e uma mensagem é enviada por uma das irmãs para Jesus. E o verso 3 fala a respeito dessa mensagem, dizendo: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Veja só, quando a gente para prestar atenção na maneira como o texto está sendo escrito, eu percebo que essa não é talvez a maneira convencional de dar uma notícia como essa. Porque a maneira convencional talvez fosse uma frase muito mais direta dizendo: Senhor, Lázaro está doente. Porque Jesus saberia quem era Lázaro, saberia qual é a sua condição, mas ela não apresenta Lázaro dessa maneira. Mas ela diz que Lázaro era alguém a quem o Senhor ama, está enfermo aquele a quem tu amas. O que eu percebo aqui é uma certa chantagem emocional que essas irmãs tentam fazer para Jesus, como quem quer dizer: Senhor, não é qualquer um que está doente. É alguém por quem o Senhor tem um certo sentimento. É alguém que é próximo do Senhor. É alguém que tem uma relação íntima contigo. Às vezes nós incorremos nesse mesmo erro, de pensar que somos mais importantes do que as outras pessoas, de pensar que devemos ter privilégios a mais do que outras pessoas. E talvez a gente seja tentado a orar dizendo: Senhor, olha, não é qualquer um que está pedindo, sou eu sou pastor. Ou Senhor, eu sou um líder da tua igreja, eu devolvo meu dízimo, eu vou à igreja, não perco um culto. E às vezes a gente tenta barganhar com Deus nesse sentido. As irmãs, elas têm uma expectativa, dão uma pressionada em Jesus para que ele venha, mas olha só o que acontece. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus já deixa bem claro aqui, essa enfermidade não é o fim. Ela não é para a morte, mas ela é para glorificar o Filho de Deus. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: diante dessa condição, dessa situação, eu já tenho um plano. E no final de tudo, o meu nome será exaltado e glorificado. Talvez essa seja a resposta que Jesus tenha dado para você. E Jesus esteja dizendo: calma, meu filho, minha filha, isso não é para a morte, mas é para no momento oportuno o meu nome ser exaltado. É para a gente reconhecer que não é por nossas forças, não são pelos nossos recursos, mas é por Deus e para Deus. Jesus deixa as irmãs em espera. Jesus não vai atender o pedido imediatamente. Jesus permite com que o tempo passe e ele não vai a Betânia para atender a Lázaro que estava doente. Eu fico imaginando o risco que ele corre, do pensamento que ele pode gerar na mente dessas irmãs, que poderiam começar a pensar: olha, esse Jesus, quando precisou, estava aqui em casa, né? Agora que a gente precisa, cadê ele? Onde ele está? Mas, queridos, aqui uma primeira lição dessa história que eu gostaria de tirar para mim e para você é que com Deus, esperar por um tempo não significa desperdiçar esse tempo que foi esperado. É essa lição que Jesus vai ensinar para elas. Com Deus, esperar por uma estação não significa desperdiçar essa estação, porque Deus já disse que tinha um plano, que isso era para a honra e glória dele. As irmãs começam a pensar muitas coisas, do porquê Jesus não veio até a casa delas para responder ao pedido delas. Mas veja, queridos, esse aparente atraso de Deus em responder à oração das irmãs não é
sem propósito. Mas Deus tem um propósito com tudo isso, porque Ele já disse no começo que isso serviria para a honra e glória de Deus. Aprendi muito isso numa experiência que tive com alguns amigos enquanto fazia teologia. Na época que eu comecei o curso, nós tínhamos uma disciplina sobre desbravadores. E nós precisávamos auxiliar algum clube ali perto da nossa região do NASP. Eu e mais 3 amigos, nós auxiliávamos um clube da cidade de Engenheiro Coelho, que num final de semana iria para um acampamento e nós nos comprometemos a passarmos o sábado com eles nesse acampamento. Um dos nossos amigos, teologandos, ficou responsável por saber onde era o acampamento para que no sábado nós pudéssemos ir até lá. Disse ele que tinha pego todas as informações. No sábado nos reunimos em frente à igreja do NASP e perguntamos para ele: Ivo, onde fica o acampamento? Ele disse: o acampamento é na entrada da cidade de Olambra. E aí nós pensamos, bom, nós temos que pegar uma carona, porque nenhum de nós tínhamos carro na época. Nós tínhamos que pegar uma carona de Engenheiro Coelho, onde fica o NASP, até Arthur Nogueira, uns 12 quilômetros, e depois uma carona de Arthur Nogueira até Olambra, que eu acho que ficaria mais ou menos em uns 18 quilômetros a mais. Bom, quando nós estávamos já chegando na portaria, apareceu uma pessoa que nos ofereceu carona e nos levou até a saída de Arthur Nogueira para Olambra. Nós estávamos ali onde nós precisávamos estar para pegarmos a segunda parte do caminho, da carona. E começamos a pedir carona ali. E ninguém dava carona. E é comum eles darem carona ali porque sabem que é uma região de estudantes. E uma hora nós estávamos ali pedindo carona e ninguém dava carona para nós. E a gente começou a pensar, tem alguma coisa errada aí. Porque alguns até mentiam, dizendo que iam virar na última ruazinha para voltar para dentro de Arthur Nogueira, e não viravam, pegavam a estrada e iam sentido Olambra. Eu até cheguei a cogitar com meus amigos, vamos começar a andar pela estrada, porque quem sabe no meio do caminho, no calor desse sol, algumas pessoas se compadeçam mais da gente do que aqui dentro da cidade ainda. E eles, você tá louco? São 18 quilômetros, se ninguém der carona para nós, a gente está perdido no meio dessa estrada. Enfim, esperamos mais meia hora, 1h30 pedindo carona e ninguém deu carona para nós. Até que nós nos olhamos e eu falei, olha, acho melhor a gente começar a andar. E nós começamos a andar então, rumo aos 18 quilômetros que nos esperavam à frente. Quando nós andamos ali cerca de uns 50, 80 metros, nós nos deparamos com um bosque que pertencia a um clube de campo e de repente nós vimos uma faixa esticada na grade daquele clube de campo que dizia acampamento do Clube de Desbravadores Guaiquica, que era o clube que nós auxiliávamos. E aí nós percebemos que nós estávamos a 1h30, a menos de 100 metros do acampamento, e nós estávamos pedindo para Deus nos mandar a 18 quilômetros de distância. E Deus falando assim, eu não vou mandar. E nós olhamos para o Ivo e falou, Ivo, mas você não falou que o acampamento era na entrada de Olambra? Ele disse, pode ser que eu tenha me confundido e que eles tivessem dito que era na saída de Arthur Nogueira para Olambra. E nós já estávamos ali a 1h30 onde nós precisávamos estar. O que aconteceu foi que nós não percebemos isso. Demoramos 1h30 para entender que esse não era o plano de Deus, nos mandar 18 quilômetros para longe de onde nós deveríamos estar. Então, queridos, quando Deus diz não para a nossa oração, não significa que Ele não está respondendo, mas que talvez essa seja a melhor resposta para nós. Existe um propósito para Deus nos deixar esperando. Tudo que Ele faz é planejado por Ele já tem a resposta para tudo, Ele já tem um plano para isso, inclusive para esse período de espera. Deus, Ele fez isso em muitos momentos. Quando Ele prometeu um filho para Abraão, Abraão teve que esperar alguns bons anos até que Isaac nascesse. E nisso ele foi exercitando a sua fé. José teve o sonho de ser governador, mas para isso acontecer, ele teve que esperar um bom período de tempo. E algumas coisas bem desagradáveis até acontecer, ele foi preso injustamente. Mas através desse caminho Deus o tornou o governador do Egito. O povo de Israel no deserto teve que esperar por 40 anos para entrar na terra, para desenvolver a dependência e a obediência. Uma outra lição que nós tiramos disso, queridos, é que Deus, Ele parece preferir fazer algo primeiro em você, para depois fazer algo por você.
Quando Abraão vai para sacrificar Isaac, Deus vai trabalhando primeiro no coração de Abraão durante o caminho até o Monte Moriá, para depois lá no monte ele prover o cordeiro. Deus trabalha primeiro em Abraão, para depois fazer algo por Abraão. É a mesma coisa com o povo de Israel. Talvez Deus esteja precisando trabalhar primeiro algo em você, para depois dar algo para você. Talvez Deus ainda não respondeu essa tua oração, porque o processo da espera é uma ferramenta nas mãos de Deus para moldar primeiro algo em você, para que assim você esteja preparado para receber isso que você está pedindo e essa bênção que Deus tem para dar para você. O que é que Deus precisa fazer nesse processo de espera para mudar você? Talvez Deus use esse processo de espera para tornar você uma pessoa mais paciente. Alguém aí já orou pedindo paciência a Deus? Se sim, como é que foi? Você pediu, Senhor, me ajuda a ser mais paciente. Deus estalou os dedos e você se tornou mais paciente naquele momento? Foi isso? Eu imagino que não. Que talvez Deus tenha proporcionado experiências através das quais você desenvolveu a paciência, porque Deus trabalha nesse processo. Talvez Deus esteja usando esse momento de espera para fazer de você alguém mais amável, para tornar você alguém mais generoso. Talvez esse momento de espera sirva para lapidar você e fazer de você uma pessoa mais atenciosa, talvez mais pacificadora. Talvez Deus esteja usando esse momento de espera simplesmente para fazer de você uma pessoa mais resiliente e para ensinar você a andar pela fé, a viver pela fé. A verdade é que quanto antes você perceber o que é que Deus precisa fazer em você, talvez antes você esteja preparado para receber aquilo que Deus quer fazer por você. E aí uma outra lição que a gente tira disso é: aproveite o caminho, curta a estrada, porque muitas vezes o caminho é mais importante do que a chegada. É o caminho que te prepara muitas vezes para o lugar para onde você vai. É o caminho que vai lapidando você para que você esteja preparado para chegar lá. Então, de repente, talvez seja um momento de você parar e olhar para os lados, abrir as janelas espirituais para você perceber o que é que Deus está querendo fazer com você antes de fazer algo por você. A história continua, Jesus não vai, Lázaro morre. Chega a notícia da morte de Lázaro. Jesus espera ainda 4 dias para aparecer lá. Por que 4 dias? Alguns teólogos dizem que é porque tinha uma crença corrente na época de que até o 3º dia alguém poderia ressuscitar. Talvez por eles já terem presenciado isso seria explicado talvez por uma espécie de coma pela qual a pessoa tenha passado e tenha voltado do coma 3 dias depois. Mas depois de 4 dias, eles nunca tinham ouvido falar sobre isso. Depois de 4 dias, o estado de putrefação já tinha começado a acontecer. Jesus espera aquelas irmãs se depararem com a maior impossibilidade do ser humano, que é a morte. Nós não podemos nada contra a morte. Nós somos pequenos demais, limitados demais. Talvez esse seja o nosso maior inimigo, a nossa maior impossibilidade. Jesus permite que aquelas irmãs se deparem com a maior impossibilidade do ser humano. E aí sabe o que ele faz? Ele aparece. Aí ele entra em cena. Versículo 17 de João 11 diz: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E aí o verso 20 diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E essa frase aqui pode ser interpretada de 2 maneiras. Pode ser que ela creia tanto, ou estivesse crendo tanto em Jesus, que ela tenha dito: Senhor, eu creio que se o Senhor estivesse aqui, com certeza, isso seria diferente. Mas pode ser que ela também tenha intentado dizer o seguinte: está vendo, Senhor? Se fosse do jeito como eu falei, isso não tinha acontecido. Se o Senhor tivesse vindo na hora que eu te chamei, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse feito como eu planejei, teria sido melhor. Às vezes a gente tende a pensar assim também: Senhor, se o Senhor respondesse a minha oração da maneira como eu idealizei, talvez fosse melhor.
assim a gente assume o lugar de Deus, nos julgando que se nós estivéssemos no lugar dele, poderíamos fazer melhor do que ele fez. Eu não sei qual foi a intenção do coração dela, mas eu sei que o que vai acontecer depois fica claro. Porque ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, meu irmão não teria morrido. Mas aí surge um lampejo de fé no coração dela no verso 22 que diz: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Senhor, eu sei que mesmo agora, lidando com a nossa maior impossibilidade, eu sei que o Senhor pode. É como se ela estivesse dizendo: Senhor, eu ainda acredito que o Senhor pode fazer a diferença e pode fazer um milagre. E aqui Jesus diz para ela, no versículo 23, o teu irmão há de ressurgir. E esse texto aqui é extraordinário quando ela diz isso, porque, queridos, até o verso 21 não há esperança, porque Lázaro já tinha morrido, elas se depararam com a maior impossibilidade. Mas a partir do verso 23, quando Jesus entra em cena, tudo pode mudar, porque ele é especialista nisso. Quando Jesus entra em cena, ele muda as pessoas e as situações. Quando Jesus entra em cena, um grande fraudador, cobrador de impostos que roubava das pessoas, pode se transformar num grande doador. Alguém perdido, crucificado ao lado dele na cruz, pode se transformar em alguém salvo. Os irmãos filhos do trovão podem se transformar nos discípulos do amor, porque Jesus tem esse poder de mudar tudo. Então, se Jesus está presente, tudo pode mudar, tudo pode ser diferente, nada está perdido. Até o verso 21, a expectativa era só de cura, mas no verso 23, a expectativa passa a ser de algo muito maior, que é de ressurreição. Jesus vai dizer alguns versos ali na frente: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem está ali é o Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, Jesus cumpre o seu propósito de ter deixado aquelas irmãs esperando, porque naquele momento, Jesus permitiu que essas irmãs o conhecessem de uma maneira que elas ainda não o conheciam. Antes elas conheciam o Jesus que podia curar, agora elas conhecem o Jesus que pode lidar com toda e qualquer impossibilidade humana. Agora elas conhecem o Jesus que tem poder para dar vida novamente a alguém que já morreu. Elas conhecem um Jesus para o qual não há limites e não há impossíveis. Talvez esse momento de espera sirva para você conhecer Jesus como você não conheceu ainda. E uma última lição que nós podemos tirar aqui é que se Deus sempre atendesse às nossas expectativas, ele nunca teria a chance de superá-las. Se Deus sempre atendesse às nossas expectativas, ele nunca teria a chance de superá-las. Aqui Jesus supera as expectativas das irmãs, que iam num caminho, numa direção. Agora Jesus amplia a percepção, a compreensão dessas irmãs. E elas compreendem que esse Jesus pode de fato todas as coisas. Talvez você precise entender e se lembrar quem é o teu Deus, quem é esse Deus que está no controle de todas as coisas e da sua vida. Ele pode todas as coisas e no momento oportuno ele intervirá. Ele é aquele que escreve com pena que não borra, que fala com boca que não erra e que age com mão que não falha. Ele é esse Deus poderoso e que pode agir na sua vida com poder também. Chega o verso 39 e Jesus vai dizer para elas: tirem a pedra. Eu creio que um dia Jesus vai chegar e vai dizer isso para a sua situação também: tirem a pedra. Pedra aqui é obstáculo, é empecilho, é aquilo que limita Lázaro dentro da tumba. É aquilo que nos impede de recebermos a bênção que Deus tem dado para nós. Num momento oportuno, Deus vai dizer para você: tire a pedra, porque agora nada mais impede de você receber a bênção que eu tenho preparado para você. E no versículo 43 ele diz: Lázaro, vem para fora. E é interessante uma coisa aqui, que Jesus de fato tem que nominar a quem ele está dizendo isso. Ele tem que especificar que é para Lázaro. Porque você já imaginou o que aconteceria se Jesus simplesmente tivesse dito: vem para fora? Todas as pessoas que já tinham morrido ressuscitariam naquele momento, porque quem estava ali era o Deus Todo-Poderoso.
é o doador da vida, é o teu Criador. E através da sua palavra Ele pode fazer toda e qualquer coisa na sua vida. Eu não sei por qual momento você está passando, quais são as suas preocupações, o que aflige o teu coração, mas uma coisa eu sei, que tudo isso que Deus permite que aconteça não é sem propósito, e que no meio de tudo isso Ele pode agir para o teu bem, e que no final tudo vai servir para a honra e glória dEle. Por isso, querido, perceba o que é que Deus precisa fazer primeiro em você, para que você esteja preparado para receber o que Ele quer dar para você. Lembre-se que esse Deus é o Deus que pode lidar com a nossa maior impossibilidade, e que no momento oportuno Ele olhe para você e diga: tirem a pedra, porque agora não há mais empecilho para esse meu filho, para essa minha filha, receber a bênção que eu tenho para dar para ele. Talvez você esteja lidando com uma causa impossível. Talvez você esteja esperando há muito tempo uma resposta de Deus. Eu quero orar por isso agora. Eu quero orar por você, para que Deus transforme primeiro o seu coração e que no momento oportuno Ele dê a resposta que você está precisando. Por isso, querido, eu peço que você se junte a mim nessa oração, para que nós possamos entregar tudo isso nas mãos de Deus e pedir que Ele opere grandemente um milagre na nossa vida. Feche seus olhos. Querido Deus, não é fácil esperar. E esse mundo nos desafia constantemente a isso. Mas parece ser algo contrário à nossa natureza. Esperamos por aquilo que foge ao nosso controle, e são muitas coisas que de fato não estão no nosso controle. Mas nós sabemos que todas elas estão no controle das suas poderosas mãos. E nós pedimos que nesse momento, ó Deus, o Senhor que sabe de todas as coisas e que pode todas as coisas, que o Senhor opere uma obra poderosa em nós. E que através desse momento de espera, enquanto nós não percebemos a Tua resposta final para esse caso, que o Senhor trabalhe na nossa mente e no nosso coração e nos dê condições e a capacidade de descansarmos em Ti. E que no momento oportuno, ó Deus, segundo a Tua infinita sabedoria, o Senhor olhe para nós e possa dizer as palavras que o Senhor disse naquela ocasião: tirai a pedra. E que chegue o momento, ó Deus, em que não haja mais empecilho para que nós possamos receber essa resposta que tanto aguardamos, que não haja mais empecilho para nós recebermos as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Por favor, querido Deus, olha para cada coração nesse momento. Toma cada coração nas Tuas mãos e opera poderosamente na vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus os abençoe, que Deus cuide de cada um de vocês, de cada família, preservando a saúde e o bem-estar de cada um, e que Deus traga paz para o seu coração com a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele já tem tudo planejado, e que no final nós daremos honras e glórias a Ele, porque Ele merece, porque Ele é justo e porque o seu amor abunda por cada um de nós. Que Deus te abençoe. Um ótimo restante de sábado para todos vocês. Onde for tua vontade me seguirá,
sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Provai e vede. História de hoje: de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão, e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro, e tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não, o senhor está despedido, pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido, e por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado num sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo.
Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse e aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com um salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, Santo somente é o Senhor. Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Sabatina virtual, mais um sábado que estamos juntos pela internet, e não somente pela internet, mas também unidos pela fé. Quero agradecer a sua companhia e tenho certeza que será uma experiência maravilhosa de aprendizado juntos nessa lição fantástica que explora a Bíblia e como podemos extrair dela a verdade que faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Hoje eu tenho dois convidados especiais, o nosso querido irmão Ângelo, da comunidade de Amsterdã, e também o pastor Regerson, que é secretário ministerial ali da missão do Tocantins. Sejam muito bem-vindos a vocês também. E eu quero pedir ao nosso irmão Ângelo que faça oração dando início à nossa Escola Sabatina, por favor. Oremos. Querido Deus e amado Pai que habita nos altos céus, a Ti e somente a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Paizinho querido, te pedimos que o Senhor possa nos abençoar a aprender de Ti, que és o único e verdadeiro Deus. E nós temos as ferramentas nas mãos, Pai, que é a Tua palavra. Ajude-nos a compreendê-la, ajude-nos a colocar, ó Deus querido, a partir dessa lição, a Bíblia no local que ela deve estar, ó Pai, que é no topo de tudo, no topo da cultura, no topo de nossas experiências, no topo de nossas tradições. Ajuda-nos a compreender isso, nos torne humilde, ó Pai, para que o que venhamos aprender hoje aqui possa encontrar um espaço especial em nossos corações e possa gerar vida em nós e que nós possamos nos tornar, a cada instante, a cada momento, pessoas do reino. É o que te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.
Amém. Olá, Pastor Tiago. Olá, Ângelo. Igreja da Holanda, as igrejas de fala portuguesa. Um abraço para vocês, um feliz sábado. Nós vamos recapitular a lição dessa semana, que, aliás, tem sido uma lição do trimestre todo, né? Nós estamos apenas começando, essa é a quarta lição que já passou, né? E agora vamos para a quinta, mas vamos recapitular agora a lição que passou dessa semana. Tem sido algo fantástico para nós aprendermos a importância da Bíblia. E essa semana, então, fala sobre a autoridade. Como que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem a Bíblia. Qual que é o papel da Bíblia para nós, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? E olhando aqui a lição, logo quando eu comecei a estudar durante essa semana, eu percebi algo interessante, que não sei se foi proposital do autor. Ele meio que divide a lição de acordo com o que nós chamamos em teologia quadrilátero wesleyano. Ali nós temos a Bíblia, que faz parte desse quadrilátero. Depois eu dou uma explicadinha o que significa isso. A Bíblia, razão, tradição e experiência. A única coisa que ele colocou a mais é a questão cultura, né? Que ele quis fazer uma diferença entre... porque, de forma geral, tradição é uma cultura religiosa. Só que daí ele colocou a questão cultura também como algo à parte, porque não é só a cultura religiosa, é a cultura de forma geral. Pelo menos foi isso que eu entendi. Bom, mas de forma geral, o autor ele traz ali detalhes importantes que nós recapitulamos e, na verdade, estudamos e vamos recapitular agora. Como ele inicia a lição, ele fala que todas as denominações cristãs, né, dentro do cristianismo, você pode perguntar para qualquer denominação o papel da Bíblia e eles vão falar que tem um papel importante dentro da sua denominação. E isso é verdade mesmo. E se você perguntar de onde vêm as suas doutrinas, todas elas vão falar também que, de certa forma, vêm da Bíblia. No entanto, existe uma diferença, uma perspectiva em relação à autoridade da Bíblia que é diferente de uma denominação para outra. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Igreja Romana, né? Igreja Católica Romana. O católico, ele segue a Bíblia? Segue, né? Só que, além da Bíblia como autoridade, regra de fé, eles também têm a tradição que meio que se equipara ao poder ou à autoridade da Bíblia. No caso aqui que eu mencionei de início, o quadrilátero wesleyano, eles também têm a Bíblia como autoridade, só que não só a Bíblia, aí eles têm ali a razão, a tradição e a experiência também, que falam muito alto no dia a dia da igreja. E a Igreja Adventista? Como é que ela trabalha isso? Será que ela acredita na tradição? Será que ela tem uma tradição? Será que a Igreja Adventista ela acredita na razão, né? No pensamento lógico, na ciência, por assim se dizer, na tradição, na experiência? Qual o papel da experiência pessoal de cada membro dentro da Igreja Adventista e a cultura? Então, tudo isso nós vimos durante essa semana e vamos estar comentando agora ponto a ponto. Foram duas mãos levantadas de uma vez, mas vamos lá, Ângelo. Interessante, é bem interessante a gente olhar e analisar, né, uma coisa, né? A Bíblia, ela precisa ter autoridade sobre a igreja. Ok, a igreja tem suas doutrinas, mas a igreja ela tem que se adaptar à Bíblia. Se a nossa doutrina não está adaptada à Bíblia, meus pêsames para nós, né? Porque nós estamos debaixo da autoridade da Bíblia. Isso é muito importante, porque
é a base de tudo. A Bíblia é a base da nossa teologia. E tudo que a gente venha a falar, a aprender, tem que advir disso, tem que vir da Bíblia, né? Tem que vir da Bíblia e gerar. Eu acho interessante, Regisson, essa questão da tradição. Porque vira e mexe a gente tem que enfrentar tradições que acabam criando facilidades, mas a maioria das vezes dificuldades para o bom andamento da igreja. Quando não embasada na Bíblia, mas embasada na minha experiência pessoal ou na minha convicção pessoal, ela acaba trazendo para a igreja prejuízos. Vamos dar um exemplo que Jesus quantas vezes teve que enfrentar com a Bíblia a tradição de líderes religiosos, que o criticavam, não baseado nas escrituras, mas baseado naquilo que eles achavam que era. Então, a tradição, ela dentro de uma cultura, né, a maneira de enxergarmos e fazermos as coisas é um lado. Agora, o problema é quando a minha experiência particular ela se torna uma regra tão forte que eu suplanto a Bíblia, passo por cima da Bíblia e quero fazer valer a minha própria convicção. É o que eu geralmente digo, que a minha opinião e a sua opinião, elas não valem nada, a não ser que ela siga o assim diz o Senhor. Ângelo? A tradição, ela não é uma coisa ruim. E também não é boa, é só tradição, né? Só faz parte da gente. Por exemplo, no Piauí, né? Eu sou da igreja, no Piauí, eu sou da igreja do Parque Piauí, e ela já é mãe de mais umas 16 igrejas. E eu acho que numas 5, a gente ajudou até a levantar também. E eu me lembro que toda base da igreja que a gente levantava, a gente colocava uma Bíblia lá de baixo, né? Do tijolinho. Aquilo ali é só tradição, é uma Bíblia que vai ficar lá. Não tem nada a ver, é legal, é até bonito, é uma coisa com respeito. Agora, eu não posso dizer que aquela igreja só vai prosperar porque a gente deixou uma Bíblia ali embaixo, ou que se qualquer outra igreja que não tem uma Bíblia no seu fundamento, na sua base, ela não é uma igreja de Deus, não posso fazer isso. Um outro detalhe também, quando eu era criança, né, hoje já mudou um pouco em alguns locais, a gente tinha aquela divisão, era o pátio, que era onde a igreja ficava, o lugar santo e depois vinha o lugar santíssimo. Aí era bem tenso, né? Eu era criança nessa época, adolescente. Juvenil, acho. E o que acontece? Eu queria subir no lugar... Quando a gente ia cantar lá na frente, fazer alguma coisa, eu queria subir no lugar santíssimo, mas aí o olhar do irmão Bandeira, que era o nosso ancião, já me focalizava lá, né? Porque a mensagem falada era mais importante do que a mensagem cantada. Então, nós só podíamos ir até o lugar santo. O lugar santíssimo ali só ia a plataforma, o pregador e etc. e tal. E eu cria naquilo. E é legal também, não tem nenhum problema. Só que depois, né, quando a gente cresce, a gente percebe que se o pastor estiver pregando embaixo de uma árvore, aquilo ali é o lugar santíssimo também. Não importa, não tem essa barreira. Aquilo ali era uma coisa cultural da gente. Agora, não pode transformar isso numa teologia que vem afastar as outras pessoas. Exatamente. Eu acho que o Ângelo aí, também o pastor Tiago, foram ao ponto, né? A tradição, ela não é ruim. A tradição, na verdade, são costumes e práticas que a igreja cristã, ou no caso a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o passar dos anos, essas práticas foram tomando corpo e tal, e passando de geração após geração. E assim, ela conta um pouco da nossa história. Agora, como de forma bem acertada foi dito, eu não posso fazer dessa tradição um ponto doutrinário ou uma doutrina em si. Essa história mesmo do lugar santo e santíssimo, aqui no Brasil, não é só no Piauí, não, acho que é geral. Eu lembro disso também. Eu conheci igrejas que faziam até uma cerquinha para separar a nave da igreja da plataforma, que era o lugar santíssimo. A princípio, não tem problema nenhum nessa visão assim de lugares reservados, né? O problema só é quando... Quer ver? Dentro desse exemplo que você deu, eu vou falar de algo que pode acontecer e que seria ruim. O problema é quando as pessoas acham que lugar de reverência é só ali dentro.
né? E, na verdade, a ideia de adorar Deus em espírito e em verdade, como ele fala lá para aquela mulher junto ao poço, né? Que não, a gente não adora mais no templo A, B ou C. Né? Isso o Novo Testamento fica claro. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Agora, Deus habita onde? Em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Em outras palavras, nós devemos ter a consciência de que nós estamos na presença de Deus. Qual parte do dia? É todo ele. Então, aonde a planta do pé de um cristão, de um adventista do sétimo dia pisa, ele está ali levando quem? O nome do Senhor. Então, essa visão de reverência, de estar na presença de Deus, não deveria acontecer só dentro da construção, né? Vamos lá, pastor Tiago pediu a palavra? Vá. Isso, é bem interessante porque nós temos, infelizmente, a tradição, ela geralmente ela santifica as coisas em detrimento das pessoas. Esse é o maior problema. Eu tive um exemplo no meu ministério. Os desbravadores queriam utilizar a área lateral da igreja, havia um campinho assim do lado da igreja, ainda no terreno da igreja, para suas atividades no sábado à tarde. E havia um conflito ali com alguns líderes que diziam que após o programa dos bravadores, eles brincavam, eles faziam algumas brincadeiras, etc e tal, e às vezes até no domingo também, especialmente no domingo era o conflito. E eles diziam, olha, isso aí é o templo do Senhor, não é lugar para esse tipo de coisa, né? E qual foi a solução que eles deram? Que eles fossem para a praça pública e lá fizessem as suas atividades. Essa foi a ideia. Só que na praça pública tinha várias pessoas ali que consumiam drogas, etc e tal, iam as meninas ali, o pessoal ficava dando psil, e era uma situação muito delicada. Então eu perguntei, será que nós, preservando o prédio, estamos realmente pensando nas pessoas? Será que é isso que Jesus faria? Ou será que é isso que ele nos mandou fazer como instituição? Então houve uma reflexão e houve um retorno, né? E abriu-se as portas, entendeu-se que aquela atitude era descompensada. Então, é bem interessante quando a gente precisa ser sempre cuidadoso. Eu adorei o comentário, se me permite, pastor Edson, na lição, onde diz que tradições que se desenvolvem a partir de nossa experiência com Deus e sua palavra, constantemente precisam ser testadas pela medida das Sagradas Escrituras. Então, essa aí é o fato que, para mim, é a essência de como eu considero a minha opinião. Eu considero a minha opinião apenas como opinião. Mas, se a Bíblia disser, estamos juntos, estamos juntos. Se ela não empatar com a Bíblia, não caminhar junto, esquece, é apenas uma opinião que não serve para muita coisa, né? Muito bem, é isso mesmo, pastor Tiago. Como bem foi colocado, a tradição ela não tem nenhum mal nela em si. E aí o segundo ponto, sempre a gente precisa revisar a tradição com o olhar das Sagradas Escrituras. Né? Ou seja, a gente precisa sempre estar vendo se esse comportamento está afetando aquilo que a palavra revela. Então, se a tradição ela começa a extrapolar e agora se colocar como algo superior ao que a palavra diz, como estava acontecendo na época de Jesus, e o autor da lição trouxe uma passagem que inclusive eu uso nos estudos bíblicos, né? Eu acredito que é uma passagem forte para isso, que é Marcos, né, do capítulo 7, do verso 1 ao 13, ali eles estavam usando uma tradição para cobrir um mandamento claro da lei de Deus, que é o cuidado com os pais. Né? Ou seja, os filhos têm responsabilidade com os pais, mas segundo a tradição que Jesus coloca ali, e até ele chama o povo de hipócrita, né? Vocês são hipócritas porque vocês estão usando a tradição para sobrepor os mandamentos. Como assim? Na época, se eles pagassem uma oferta, dessem uma oferta no templo, que era chamada de Corban, eles estavam livres da responsabilidade com os pais.
né? E lembrando que naquela época não existia sistema como existe hoje no mundo, um sistema, por exemplo, de aposentadoria. Eu acredito que pode-se dizer que hoje todos os países têm um sistema de previdência. Não existia. Ou seja, as pessoas enfraqueciam por conta da idade, ficavam mais velhas, não tinham forças para trabalhar. Então, segundo o mandamento de Deus, quem é responsável em cuidar dos pais? São os filhos. Só que daquela época, já naquela época, olha só como é que as coisas são. E hoje não é diferente, né? Às vezes as pessoas querem colocar a tradição acima do assim diz o Senhor, aquilo que está claro na Bíblia, que é um mandamento e quer invalidar a lei de Deus. E Jesus fala e pega duro ali, pesado com eles e fala, isso não pode, vocês estão sendo hipócritas. Vocês dizem que me louvam, mas o coração só falam isso da boca para fora porque o coração de vocês está longe de mim. Então, a tradição é ruim? Não é. Quando que ela passa a ser ruim? Quando ela sobrepõe o assim diz o Senhor. Ela é colocada como superior aos mandamentos de Deus. Então, aí a gente não pode permitir. E a Igreja Adventista, para nós, isso é bem claro. Nós somos o povo da Bíblia. A Bíblia tem total autoridade. Mesmo Ellen White está abaixo da palavra de Deus. Ellen White é uma luz menor. A gente acredita na inspiração? Acreditamos. Que ela foi uma profetisa inspirada. Mas ela não tem função normativa na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem tem função de normativa é ela aqui, ó, a Bíblia Sagrada. É a nossa única regra de fé. É claro que a tradição ela surge por conta de experiências que as pessoas vão tendo, né? E experiência é uma outra coisa que é importante na vida, no crescimento cristão, no entendimento de Deus. Cada um tem uma experiência pessoal com o Senhor. E Deus usa, assim, a experiência do dia a dia para nós irmos conhecendo cada vez mais a vontade dele. Agora, o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é eu pegar essa experiência que eu tenho e usar como regra para os outros. Talvez o maior mal que nós temos é quando nós pegamos a experiência pessoal que nós temos e agora nós colocamos como regra para os outros. Isso dá muita confusão, né? E mostra também uma certa imaturidade, porque quando eu me coloco como padrão para os outros, de certa forma eu estou querendo dizer, olha, você tem que ser igual eu sou. Paulo ele diz isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas olha a diferença. Como eu sou de quem? De Cristo. E Cristo é o cabeça, depois ele fala. Ou seja, qualquer comportamento meu, eu posso, as outras pessoas podem tomar como referência e tomam, especialmente quando você é líder numa comunidade. Os pais, eles são referências sim de comportamento e a experiência que eles vão tendo, e isso vai moldando o jeito deles agirem, isso é uma referência muito forte para os filhos. E o líder também é uma referência para a comunidade. O líder da comunidade ele acaba sendo uma referência de comportamento. Todavia, o nosso comportamento ou a nossa experiência ela deve estar baseada em Cristo Jesus. Ele é a nossa referência. Quando eu olho para os outros, eu posso até me sentir maior, me sentir grande, né? Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo o tanto que eu tenho que crescer, porque o meu alvo é Cristo. Eu não tenho que me comparar com o A, B ou C para me sentir, e assim me sentir inferior ou superior. São dois males que às vezes dentro da igreja acontece quando as pessoas começam a se comparar e uns se comparam para se sentir melhor e outros se comparam e se sente pior. Os dois estão errados, porque na verdade a gente precisa se comparar com quem? Com Jesus. Ele é o nosso alvo de crescimento. Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo, nós devemos alcançar a estatura de Cristo, ou seja, a nossa experiência, a busca de ser transformado, de ter de alguma referência, é Jesus Cristo. E uma questão interessante, Gerson, que eu
percebi, falando sobre a questão da experiência pessoal, é que a experiência pessoal, que vem também na questão, às vezes, também tem a ver com a expectativa, né? Muitas vezes ela cria essas dificuldades e frustrações naturais, né? Eu percebo que às vezes nós somos muito sensíveis, né? Sensíveis. Então a gente cria uma expectativa, por algum motivo essa expectativa não é alcançada, o líder tal não fez o que eu queria, o pastor não pregou o que eu queria, ou assim, a igreja não tocou a música que eu achava interessante. Então a gente julga às vezes a verdade, a crença e até a jornada cristã baseada na experiência pessoal de satisfação ou insatisfação, né? Então isso é muito delicado, porque o nosso juízo de valores ele deve estar baseado no tanto quanto aquela comunidade exalta a Cristo através da palavra, né? E não exalta a si mesmo, as suas vontades, os seus gostos pessoais. Então isso é muito interessante. Talvez o Ângelo queira completar para nós. As experiências, elas são importantes para nós também, né? Em Lucas mesmo que fala, né? Jesus fala, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, né? Com todo o teu sentimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. E Cristo, ele prometeu para nós também uma vida cheia, uma vida plena, uma vida que transborde. Então a gente precisa disso também. Eu gosto muito do texto bíblico, eu amo o texto bíblico. Toda vez que eu vou estudar a Bíblia, eu leio o texto, o contexto, eu pego a perícope, eu olho o texto inteiro, mas aquele texto, ele tem que falar no meu coração também. Eu tenho que sentir aquilo no meu coração, porque isso é muito importante para nós também. O ser humano, ele precisa dessas experiências. Agora, essas experiências, elas não podem pautar tudo na nossa vida. Eu vou para um culto, aí um pastor faz uma pregação mais racional, vamos dizer assim, e eu não senti nada, não tive nenhum, meu coração, nem isso, eu não senti nenhuma emoção. Então eu acho que o Espírito Santo não estava com aquele homem naquele momento. Não é assim que funciona. Não pode ser desse jeito. Nós temos que ter um culto racional para Deus, temos que prestar um culto racional a Deus, mas ao mesmo tempo isso também nos supre aquelas nossas necessidades emocionais também, mas não é 100% emocional. Nós não podemos estar em busca só dessa satisfação própria, porque para muitos isso se transforma até numa espécie de vício também, de drogas também. Tem gente que é viciada em adrenalina, tem gente que é viciada em álcool, tem gente que é viciada em drogas, e tem gente que é viciado também em ir para uma igreja e ter uma experiência cristã. Hoje eu chorei com aquela mensagem, eu chorei com aquele hino, hoje o culto foi bom, porque eu tive essa... Não funciona bem assim. É um conjunto inteiro. No meio cristão, no mundo cristão, algumas denominações, elas dão muita ênfase na experiência no sentido de sentir. E eles colocam isso acima da palavra. Eu já tive experiências de pessoas assim dando estudo bíblico e tal, e aí você chegar no final do estudo e perguntar para a pessoa, mas se tem alguma dúvida? Não tenho dúvida, é isso mesmo. Não, mas e sobre isso? E tipo, fazer uma recapitulação com a pessoa sobre os pontos que geralmente são divergentes. Não, eu não tenho dúvida, o sábado é o dia de guarda, a alimentação própria é essa, eu estou ciente, né? Enfim. Mas e daí o que falta para você assumir um compromisso com a comunidade e tal, ser batizada? Aí a pessoa diz assim, não, é o que eu ainda não senti. Né? Ou seja, a Bíblia está falando claramente ali, olha, meu amigo, é esse caminho que você tem que seguir. Está aqui, ó, doutrinariamente você sabe, é isso daqui que é a vontade de Deus para a sua vida. Mas aí a pessoa, não, eu não quero, porque eu ainda não senti, eu tenho que sentir. Infelizmente existe isso, e isso é uma coisa, é um problema, né? Porque coloca a autoridade, entre aspas, da experiência como maior do que a autoridade bíblica.
Pastor Tiago, quer complementar? Sim, e quanto à cultura, né? Cultura é uma outra questão bem delicada. Nós que estamos aqui numa cultura, numa vivência diferente aqui nos Países Baixos, na Holanda, sabemos o quanto a cultura ela influencia na maneira como ver a palavra, na maneira como se expressar, na maneira como ter o convívio cristão. Pastor Regerson, como a cultura ela impacta na experiência religiosa e na visão que um cristão tem da palavra de Deus? Não tem como a gente fugir dela, né, Pastor Tiago e Ângelo? Não tem como a gente fugir da cultura. A cultura, ela nos cerca desde o momento que a gente nasce, a gente está imerso em uma cultura. Agora, o que nós não podemos aceitar é que toda a cultura, todos os elementos, eu vou falar de uma forma mais clara, todos os elementos de uma determinada cultura são boas ou são neutras. Não. Porque existe uma corrente no nosso mundo pós-moderno, vamos dizer assim, como Zygmunt Bauman diz, né, esse mundo líquido, né, dessa sociedade líquida, então, aonde não existe parâmetro concreto. Só que a Bíblia já diz o contrário, que existe sim, existe uma cultura superior, existe sim elementos de cultura, da cultura, de determinadas culturas que são sim melhor do que outros elementos. E para nós que somos cristãos e temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, a nossa cultura, como que nós aceitamos a cultura da qual que nós estamos imersos? Quando nós filtramos pelo que diz a palavra. Então, se aquela determinada cultura do país A, B ou C estão de acordo com o que a palavra diz, ou não ferem a palavra, o que diz a Bíblia, nós aceitamos tranquilamente. E vivenciamos, participamos. Agora, no momento que aquela determinada cultura vai contra os princípios bíblicos, que eu chamo de cultura celeste, né? Porque nós que somos cidadãos do céu, como o próprio Jesus diz, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que a gente vai se isolar no pico de uma montanha, tipo num monastério? Não. Por outro lado, a Bíblia também fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós temos que estar misturados com o mundo de forma geral. No entanto, nós não podemos aceitar tudo ou toda essa cultura que o mundo tem. Por quê? Porque nós já temos uma cultura celeste e que é o nosso padrão de vivência, ou, na verdade, o nosso padrão de comportamento, ele é baseado na palavra. Pastor Tiago, tem um complemento? Então, é bem interessante essa questão da cultura. Eu foco muito no exemplo de Cristo, como ele lidava com a sua cultura local. Por exemplo, você via Jesus participando de alguns eventos sociais, onde ele era convidado, isso fazia parte da sua rotina, mas ele estava ali e a sua postura era uma postura bem clara daquilo que ele representava. Não só a sua presença era impactante, mas a sua conversação, né, a maneira como ele conduzia, atraía as atenções a si para influenciar para o bem, para orientar. Então, para mim, essa é a melhor maneira de lidar com a cultura. É você se misturar, sim, porque o sal não tem efeito nenhum prático se ele não se mistura com o objeto ao qual ele vai salgar, mas também você passar o sabor e não ser receber o sabor do outro ou perder o seu, né? Então, o nosso trato com a cultura precisa ser dentro de um contato para influência, não o contrário. Ângelo? Por exemplo, né, tem um exemplo que é bem interessante, né? Que eu acho que é o que classifica mais a Cristo, né? Foi aquela acusação dos fariseus, que para eles era terrível, mas para mim é uma bênção quando eu escuto isso. Ele diz assim, ele come e bebe com pecadores.
Ele come e bebe com pecadores. Ele está misturado, ele está lá. O que acontece? A forma de Jesus mostrar a Deus era justamente indo nessa contramão. Ele quebrava todas essas barreiras sociais, quebrava tudo isso e mostrava o reino para as pessoas. Ele não descia um milímetro, um milímetro sequer para a quebra de algum mandamento ou de algum princípio bíblico, nunca. Mas ainda assim as pessoas eram atraídas a ele. E isso é bem interessante, talvez seja por isso que o autor da lição ele fez essa divisão entre cultura, né, e tradição, porque muitas vezes nós queremos levar a nossa tradição para a cultura do outro. É bem mais forte isso, a gente quer levar a nossa tradição. Por exemplo, o pastor está em Palmas, né? Graças a Deus, e lá no Tocantins tem uma cidade chamada Miracema. Miracema ela tem uma comunidade indígena muito grande, da qual tem uns irmãos da gente de Miracema que tem um trabalho bem legal dentro dessa comunidade indígena. E o interessante é que quando eles vão para lá, eles não forçam os índios a usar gravata e nem terno. Nada disso. Eles fazem com que os índios absorvam o evangelho a partir da cultura deles, sem ferir os princípios. Porque dá para fazer isso. Eu não preciso colocar um terno, uma gravata, um sapato social num irmão indígena para dizer que ele agora sim, ele aceitou a Cristo. A gente viu isso, infelizmente, acontecer e viu que não funciona. Na Índia, né, quando os ingleses iam para lá e colonizavam os hindus, eles queriam fazer com que eles se vestissem igual, comessem igual, fizessem tudo igual. E não funciona desse jeito. Então, ou seja, se não fere o princípio divino, se não fere o princípio cristão, é possível conviver na cultura do outro. Correto. É isso mesmo. Então, ao mesmo tempo que nós sabemos, ou temos que ter essa consciência de que a cultura que nós seguimos, eu gostei da forma como o Ângelo abordou, a cultura do reino. Isso mesmo. Então, nós temos que ter plena consciência que a nossa cultura não é a cultura deste mundo, é a cultura do reino. Agora, tem coisas neste mundo que não fazem diferença, igual o Ângelo falou da questão da vestimenta, né? Não faz sentido o indígena, agora que a vida toda vestiu daquela determinada forma, ter que mudar agora a vestimenta simplesmente porque eu cheguei lá e eu me visto diferente, agora você é obrigado a se vestir assim. Dentro da cultura deles, ou na verdade, o que a Bíblia fala, por exemplo, de vestimenta? Qual que é a cultura do reino? A cultura do reino é que exista a modéstia, né? É que exista, ou seja, que a tua vestimenta não traga escândalo. Então, dentro de qualquer cultura, isso é válido, inclusive dentro da indígena. Tem formas de se vestir ou de se portar dentro da cultura deles que com certeza é proibida, né? Mas entende? Então a questão a palavra, nós temos que aprender a ver a essência da palavra, da cultura do reino e trazer isso para o nosso dia a dia e ao mesmo tempo respeitando, claro, o diferente, respeitando o diferente e como Jesus fazia e ao mesmo tempo de forma intencional, que eu acho que essa palavra pesa. Porque às vezes a gente não tem intencionalidade quando a gente se aproxima das outras pessoas. O que eu mais sinto falta hoje na igreja adventista é essa intencionalidade que lá no início da nossa igreja tinha. Tudo que se fazia tinha uma intencionalidade do quê? De salvar, de pregar o evangelho, de amar, de se aproximar das pessoas para apresentar o que tem de mais precioso na face da terra. O que nós carregamos, que é o evangelho eterno, é a joia mais preciosa que Deus poderia dar a um ser humano. E nós somos embaixadores, né? Nós somos condutos dessa joia. Exatamente quando essas pessoas recebem o evangelho que a vida passa a ter sabor, o sal da terra, que a vida começa a ser iluminada. Só que às vezes a gente fica com vergonha da nossa cultura do reino, vamos dizer assim. Nós não devemos ter, primeiro, vergonha da cultura do reino, vergonha do nosso comportamento ser baseado na palavra de Deus. E mais do que isso, quando nós nos aproximamos das pessoas, nós temos que ser igual a Jesus. Intencionalidade. Jesus não tinha preconceito,
mas ele se aproximava da prostituta, ele se aproximava do cobrador de impostos, né? Que é o corrupto da época, né? O famoso corrupto da época era o cobrador de impostos. Ele se aproximava sem preconceito, por quê? Porque ele olhava para a pessoa. E ao se aproximar, mas ele tinha uma intencionalidade, que era o quê? Salvar para o reino. Você tocou no assunto da modéstia, mas a modéstia ela vem acompanhado do bom senso. É uma balança de equilíbrio, né? Então, quando você tem a modéstia por um lado, mas você também tem o bom senso. O que aquela cultura entende como aplicável e moralmente aceitável, né? Então, você tem esse choque muito claro, por exemplo, nas nossas reuniões mundiais, nas sessões da Conferência Geral. Quando você vê gente do mundo todo, com todo tipo de traje de vestimenta diferente, e que você pode, sei lá, apontar aqui e ali, condenar aqui e ali, mas na sua cultura ele atende à modéstia e atende ao bom senso da sua comunidade, do seu país. Então, é nesse sentido que a Bíblia, em nenhum momento, ela invade esse ponto. Ao contrário, nós seguimos até o ponto em que a modéstia, o bom senso seja aplicada conforme a orientação da palavra. Então, cultura tem esse ponto. Mas e quanto à razão, pastor Regis? Quanto à razão? Como a razão pode influenciar a nossa compreensão da palavra de Deus? A fé, sem algumas dúvidas, é como um corpo humano sem anticorpos. O que ele quis dizer com isso? Não é porque é em nome da fé que você tem que aceitar tudo. Então, especialmente como que nós devemos agir, então, pela razão? Alguém falou, então nós temos que fazer igual os bereanos, né? Que Paulo elogiou. Ah, Paulo, você está falando? Então deixa eu ver o que está escrito aqui. Então, é nesse sentido que nós devemos questionar. E sempre quando nós questionamos e até lemos a palavra de Deus, buscando sentido e tentando entender o que o autor do texto quis dizer, isso faz parte do processo de lógica. E é bem-vindo. Na verdade, Deus quer... Eu sinceramente, eu vejo assim, é uma opinião minha, mas eu acredito que Deus quer, sim, filhos pensantes. Ele não quer filhos robozinho, entendeu? Aqui às vezes a gente chama assim de vaquinha de presépio, que é aquela que fica assim, só balançando a cabecinha, né? Fala, é isso, aí ele, sim, aceita tudo. Não é isso. Deus quer que a gente exercite a razão. Agora, qual que é o problema? O problema é quando eu coloco a razão acima da palavra. E o iluminismo, no século XVIII, ele foi para essa direção. Né? A ciência se tornou o Deus do iluminismo. E a ciência é boa? Claro que é boa. Só que a ciência não é absoluta. Absoluto só existe um Deus. E eu digo porque a ciência não é absoluta, porque ela muda. Mas, como exemplo, eu vou... tem certos tipos de alimentos ou de carnes, né, que a Bíblia diz claramente que não é para a gente comer, só que ela não explica por quê. Hoje nós temos certo conhecimento sobre isso, científico inclusive, né, dos males que fazem, etc, etc. Só que se, por exemplo, não tivéssemos esse conhecimento, e na Bíblia está escrito, não é para fazer. Então, qual que é a nossa postura? Eu não sei por quê, mas se Deus diz que não é para comer, não é para comer. Isso que é a autoridade bíblica. Existe a razão, a gente não vai jogar fora a razão, a gente não vai jogar fora a experiência, a gente não vai jogar fora a cultura, a tradição cristã. Claro que não, tudo isso faz parte, inclusive, do que nós somos. Né? Da história da humanidade, da história do cristianismo, da história da nossa igreja. Agora, qual que é o parâmetro principal para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento, os princípios? Da onde que nós tiramos? É aqui, da palavra. Essa é a autoridade. Quando a razão fala, e se falar diferente do que a Bíblia está dizendo, quem que a gente deve seguir? A Bíblia. Quando a experiência fala, e ela fala diferente da Bíblia, quem que a gente tem que seguir? A Bíblia. E assim com a tradição, com a cultura, com a experiência. Falou diferente do que a Bíblia diz, ela não tem autoridade. A autoridade maior é a palavra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia
se considera, claro, como uma continuidade do protestantismo, e dentro do protestantismo, a base para a religião ou para a nossa conduta é a Bíblia. É o que chama-se de sola escritura, ou seja, somente ela. Então, e não somente ela, mas em questão de autoridade, é só ela também, viu? Porque por aí eles até dizem sola escritura, mas aí tem outras fontes de autoridade. No nosso caso, e isso não quer dizer, vou repetir, isso não quer dizer que a gente abandona as outras coisas. Não, mas se for em um embate entre Bíblia e outra fonte de autoridade, a Bíblia é superior. É exatamente isso que o autor da lição diz essa semana. Enfim, eu acredito que era isso. Chegamos aí ao fim. Agradeço pela oportunidade, pastor Tiago, Ângelo, e um abraço aí para todos vocês que nos assistem, as igrejas aí que participaram conosco, né, assistindo. E, enfim, foi muito bom falar sobre esse tema. Sobre esse tema. Pena que o tempo é pouco, porque é um assunto muito rico, mas eu espero que tenha ficado aí bem claro como que a igreja, como que nós acreditamos, ou seja, a palavra ela é a autoridade final. É ela que diz e ponto final. Isso não quer dizer que a gente descarta o resto, mas a palavra final é do assim diz o Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Richardson, que carregue aí consigo o nosso abraço para toda a nossa comunidade aí do Tocantins, ok? E quero deixar esse texto de sexta-feira do grande conflito, onde é dito: em sua palavra Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autoritativa e infalível revelação da sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas e a pedra de toque da experiência religiosa. Fantástico para nós terminarmos essa experiência maravilhosa. Eu quero convidar você não só a continuar conosco nessa transmissão, mas se preparar para a próxima semana, que estaremos estudando justamente o ponto que encerrou essa nossa recapitulação de hoje, que é a sola escritura, o impacto da palavra de Deus e somente ela para a fundamentação da nossa fé em Cristo. Portanto, continue conosco. Eu quero agradecer também ao Ângelo e quero pedir ao pastor Richardson que encerre com uma oração por bondade. Ok, pastor Tiago, oremos. Grandioso Pai, obrigado porque o Senhor tem nos trazido uma lição tão importante como essa desse trimestre, aonde coloca a Bíblia no seu devido lugar. Sabemos que ela é a nossa regra de fé e prática. Portanto, que continuemos, ó grande Pai, acreditando, seguindo os princípios que ali estão, entendendo cada vez mais a Tua vontade revelada nesse livro para a nossa vida, para a nossa conduta, para os afazeres da igreja, para a missão da igreja, que cada vez mais, como povo do advento, consigamos pregar esse evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas, a todo mundo em nossa geração. E nós queremos, ó grande Deus, muito em breve, estarmos de pé naquele grandioso dia, aguardando o nosso Senhor vindo nas nuvens dos céus, e assim subir com Ele para, finalmente, depois desse ponto, ter um ponto final na história do pecado e assim voltarmos a estar na Tua presença pela eternidade para aprender e conhecer mais de Ti, ó grande Deus, dos Teus planos, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos abrir o entendimento. Enfim, que o Teu Santo Espírito nos transforme dia após dia, nos ilumine, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Fique com cada igreja do distrito do pastor Tiago, que o Senhor abençoe esse país, que o Senhor esteja, ó grande Deus, quebrando as barreiras, a incredulidade, que as pessoas sejam abaladas ou chacoalhadas pelo Espírito Santo e abram os ouvidos para ouvir o Teu Evangelho.
Enfim, abençoe também o Ângelo, abençoe a todos aqueles que nos assistem. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. A guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina